vamos falar sobre fungos. Os fungos são seres macroscópicos ou microscópicos, unicelulares ou pluricelulares. Na biologia, eles fazem parte do reino fungi, dividido em 5 filos. Especialistas afirmam que cerca de 1,5 milhão de espécies de fungos habitam o planeta Terra, como os cogumelos, as leveduras, os bolores, os mofos, sendo utilizados para diversos fins: culinária, medicina, produtos domésticos. Por outro lado, muitos fungos são considerados parasitas e transmitem doenças aos animais, plantas e ao ser humano. E agora você vai acompanhar uma entrevista com o professor e médico Elton Bill, que também é pesquisador e trabalha aqui no CEPEM, no Centro de Pesquisa de Medicina Tropical do CEMETRON, em Porto Velho. E ele vai falar sobre fungos. Você vai ficar impressionado. Acompanhe. As condições climáticas e ambientais da nossa localização geográfica, ou seja, a Amazônia, favorecem infecções por algum fungo específico? Normalmente a nossa região amazônica, por ser quente e úmido, a gente costuma até brincar com meus alunos da faculdade que a gente mora dentro de uma estufa pelas condições climáticas ideais para a reprodução dos fungos. Então aqui em Rondônia, na região amazônica como um todo, a gente consegue encontrar praticamente todos os fungos que causam infecções fúngicas em pacientes, tanto lesões de pele mais simples, lesões pulmonares, e muitos deles, o paciente, dependendo do estado imunológico desse paciente, ele pode vir a óbito muito rápido se não tiver um tratamento adequado e um diagnóstico correto. Com as medidas de higiene e proteção devido à Covid-19, como o uso de máscaras e álcool constantemente nas mãos e superfícies, isso de alguma forma influencia para a diminuição de outras patologias causadas por fungos? Esses hábitos que a gente está tendo de biossegurança, de realmente ter higiene com não só álcool, mas lavando as mãos realmente constantemente, e uso de máscara constante, diminui com certeza as infecções pulmonares, infecções de pele nesses pacientes. Mas tem uma contrapartida que, vindo da Covid, os pacientes pós-Covid, normalmente eles podem desenvolver doenças fúngicas pulmonares, porque o paciente é um paciente debilitado, o paciente tem uma doença prévia, tem Covid, e ele pode inalar os esporos do fungo, não só no ambiente hospitalar, mas muitas vezes em casa também ele pode inalar os esporos do fungo. Muitas vezes na casa tem um mofo na parede, um mofo no banheiro. Existem micoses que podem levar à morte. Na região norte do Brasil, existe muita ocorrência dessas patologias graves causadas por fungos? Na nossa região amazônica, principalmente Rondônia, normalmente é endêmico de uma doença que a gente chama um nome grande, a gente chama de paracoccidioidomicose. Então, para não falar esse nome todo, a gente chama de paracoco. Então, Rondônia, por ter atividade agrícola muito grande, aquele pequeno agricultor, aquela agricultura familiar, não mecanizada, muitas vezes aquele agricultor ele vai lá, ele planta, ele colhe. Então, se ele tem contato com o solo, eventualmente ele revolve aquele solo, ele respira os esporos do fungo, vai para o pulmão. E, eventualmente, ele pode ser diagnosticado com essa doença que, se não tratada, não diagnosticada, o curso da doença é óbito. Então, principalmente paracoco é endêmico da nossa região, principalmente da região não só amazônica, mas em Rondônia em si, é um dos casos que ocorre aqui a nível nacional. Rondônia está sempre em um dos campeões juntos ali com essa doença fúngica. Viu só? Agora fique com mais explicações em sala de aula.